Sem falta, tá? Habilitado. Ok. Ação área. Nada. Tirou pênalti. Se jogou. Ele Ele se tirou jogou. pênalti, tá? E teve contato. Vamos Nada. rodar tudo aí, tá? Mais um pênalti marcado para o Palmeiras, no mínimo controverso, tá? Para mim não houve nada, quando o jogo está 0-0. Isso condiciona muitas partidas, né? Tem acontecido muito em jogos do Palmeiras, em casa e fora. Escandaloso. É a penalidade mínima. Escandaloso. O Facundo tá caindo antes. Quando ele bota no frame a frame, ele fica mais claro ainda. O que fazem com o Palmeiras é brincadeira. No último sábado, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza, ganhou de 4-1. E teve um pênalti lá que tá dando muita polêmica até agora. Então eu vou trazer aqui o áudio do VAR que a CBF divulgou e também algumas falas aí, principalmente do Mauro César, que parece que acusou o golpe, e também de jogador que teve dentro de campo para poder trazer essa análise. Então vamos acompanhar aqui o áudio do VAR do pênalti em cima do Facundo Torres, do Palmeiras e Fortaleza. Viu aqui? Não, tranquilo, eu vou. Passa. Perda. Segue, vambora. Se o jogo parar em algum momento, a Sem gente falta, vê isso. tá? Habilitado. Ok. Ação área. Nada. Tirou Ele pênalti. se jogou. Ele Ele se tirou jogou. pênalti, tá? E teve contato. Vamos Nada. rodar tudo aí, tá? Ele fala Campo que se narrou jogou que e se teve jogou. contato. Isso, exato. O jogador já Ele se plantou, jogou. ele já tá dobrando. Vamos lá. Viu contato. também. Eu quero pelo outro lado. Isso é boa. Faz um looping. E nem Ah, teve pronto, contato. muito bem. Pode jogar ainda. Ok? A gente vai Ok. ter também a... Beleza, Alex, estamos checando. Ó. Vai seguindo aí. Pra mim, esse contato tem impacto, tá bom? Ele faz um calço imprudente ter no jogador jogador. O também. jogador não tem como apoiar a bola. Deixa eu ver. Pode girar. Concordo, estamos em zona neutra. Você quer essa daqui? Pare em zona neutra, por favor. Pare em zona neutra. Para. Vamos lá, bem. Você vai querer... Recomendo dois. revisão para possível penal, tá? Tem o contato, é o pé que ele ia apoiar, ok? É Limpar o imprudente app, e derruba tá? o jogador, A ok? gente quer checar Nós o vamos PP, limpar o bicho. app contigo aí. Só tem um possível impedimento. Aí, volta mais. Ok. Aí, troca Essa limpa, disputa de segue. bola, ok? Ok. Ok. Tudo ok, pode voltar ali. Primeiro pela aquela daqui de trás e segundo. Ok, bicho. Vou soltar pra ti, o app tá limpo, tá? Forma na Essa daqui. Perfeito. Isso é muito ruim pra... E tem a Ok, dois tá. também, Pela né? 2. Pela Teve o dois, toque. ok. Ok. Vou retornar com o tiro penal, tá? Sem cartão. Ok. Toque é claro. Ok. Valeu. Você reparar que o árbitro levou praticamente 10 segundos vendo o replay. Então, entre a polêmica de se foi pênalti ou não foi pênalti, na minha opinião, eu acho que deveria ser a polêmica é como que o juiz não marca um pênalti desse em campo. Ele tá com a visão limpa, ele tá próximo da jogada, o Bandeira também tá muito próximo ali, não tem ninguém cobrindo a visão deles, e ele espera o VAR chamar para ele poder tomar uma decisão. Ali ele tá muito próximo, e na análise dele, ele não deu porque o cara se jogou. Até se você for ver também outros jornalistas aí, que não sei se faz isso de propósito para poder tentar viralizar, mas também fala que se jogou. Cara, não faz mínimo sentido. E agora vamos ouvir aqui o que o Mauro César fala, que na minha opinião ele tá tentando forçar a barra ali para que estão fazendo algum esquema pro Palmeiras ganhar jogos. Então dá uma conferida no que ele fala aqui. O jogo estava 2-1, 2-1 com um pênalti que para mim não existiu. Esse negócio de jogador agora confessa até o pênalti que não comete. Tamanha pressão que sofre em certos estádios, né? Eu não vi nada. O Facundo se joga, o Sacha abre a perna, talvez ele até ache que fez um pênalti, mas não fez nada. Se ele ver de novo, ele vai ver que ele não fez nada. Tem um contato, mas é o jogador que se atira na perna dele, não é a perna dele que derruba, né? Mas agora tem essa modalidade. O jogador agora, sincerão, fala até de um pênalti que não comete. Aliás, é mais um pênalti marcado para o Palmeiras, no mínimo controverso, tá? Para mim não houve nada, quando o jogo está 0-0. Isso condiciona muitas partidas, né? E muitas reclamações também à beira do campo quando o time estava ganhando. Então, assim, a pressão é muito forte no Allianz Parque. Os juízes não têm personalidade para marcar alguma coisa contra o time da casa em ambientes assim. Não tem. E esse juiz até que é promissor ontem foi banana. Por quê? Ele marcou, você ouve o áudio, ele grita, fala que não foi, que se jogou, aí o bonitão do VAR chama, ele já muda de ideia rapidamente, vendo a imagem. É claro que ele estava na posição privilegiada, né? Isso não pode ser ignorado, já está sendo meio que normalizado, até com essa modalidade. Agora o jogador confessa um pênalti que não cometeu. Isso acontece muito no futebol brasileiro, tem acontecido muito em jogos do Palmeiras, em casa e fora. Isso acontece em função do VAR intervencionista, né? O árbitro não tem personalidade, ainda mais... É incrível. Quando É uma o visão pênalti é a favor do time da completamente casa, é mais difícil ainda para ele marcar. Estão falando do Palmeiras, onde as reclamações duram praticamente os 90 minutos. É só olhar, toda hora que mostra o banco de reserva tem alguém reclamando. Lateral, falta, tudo é reclamação. Na minha opinião, não vi rigorosamente nada. O Facundo se joga, o rapaz lá,
o Sacha, né? Não cometeu pênalti nenhum. Agora o cara confessa o pênalti que não cometeu. O cara esticou a perna. Ele pode achar que cometeu, porque ele esticou a perna. Mas não é a perna dele que derruba. O rapaz já está caindo muito antes. Porque é muito fácil. O jogador não é do Palmeiras, de qualquer time. O Bruno Henrique faz isso o jogo inteiro, gente. Os caras se jogam por conta disso. Se o árbitro não marcar, sempre eu tenho a chance do VAR. O VAR está lá para quê? Para isso, para se meter. A visão dele é muito melhor do que a do VAR. Porque a perspectiva dele do lance, a visão dele... E estamos falando de um cara que, em tese, pelo menos, é treinado para isso. O cara é treinado para ser árbitro de futebol, ou seja, para prestar atenção nos mínimos detalhes e dentro de campo fazer as marcações. Aí a marcação é feita por fora. É mais ou menos o seguinte, eu gosto muito de falar sobre isso. Existe uma galera, até na imprensa, alguns são jornalistas, outros são analistas, que tratam o jogo só pelo olhar da tática como se fosse uma prancheta. Eu acho que muitas dessas pessoas nunca viram um jogo de futebol de perto. De perto que eu falo na beira do campo ali, sabe? Como os repórteres de rádio vêm ali com frequência, né? Nunca viram um jogo de perto, porque não tem noção do que é um jogo de futebol. Do que acontece no jogo, do contato físico, da intimidação, da provocação, do esforço do jogador que chega cansado e você vê que o cara está morto, ele não consegue voltar. Uma série de coisas que você vê. O árbitro que está em campo, ele percebe muito mais todos os detalhes, até a malícia de quem ou finge que foi falta, ou finge que não foi, ou se joga, do que o cara que está vendo pelo vídeo. Então, esse tipo de marcação, em qualquer jogo, gente, para reforçar o que o Arnaldo está falando, é absurda. Porque um cara não tem que se meter. A visão do árbitro ela é perfeita, a não ser que fosse algo escandaloso. É a penalidade mínima. Escandaloso. E não é. O Facundo está caindo antes. Quando ele bota no frame a frame, ele fica mais claro ainda que o Facundo começa a cair antes de ter contato com a perna do adversário. E isso vai continuar sendo marcado. O Mauro falando da proximidade, o Mauro fala com lugar de fala, que foi frequentador da geral do Maracanã, veja você. É isso. Eu fui repórter de jornal há muito tempo vendo o jogo na beira do campo, porque tirando o Maracanã, a gente via jogo na beira do campo. O Maracanã tinha tribuna de imprensa, outros estádios era na beira do campo, ou atrás do gol com os repórteres de rádio, ou na meiuca ali perto do banco ali, você ficava em pé ali com o bloquinho anotando tudo. É isso. Como eles mesmos levantaram aqui, tem lugar de fala, porque assistiu o jogo da geral, do Maracanã, assistiu o jogo na beira do campo. Então vamos ver o que um jogador, quem viveu o futebol, fala sobre esse pênalti, que é o jogador Miller, que eu acho que tem um pouquinho de história aí no futebol para poder falar sobre esse lance, né? Ô Miller, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Palmeiras, mas antes eu vou passar com vocês. Pra mim, não foi pênalti. Não foi? Pra mim, não foi pênalti. Miller, fala tecnicamente do jogo, porque o Facundo parece que já vem dobrando o joelho. E isso não tira o mérito nenhum do Palmeiras, mas é bom a sua avaliação, Miller. Não, foi pênalti. Até Foi porque pênalti. o zagueiro dá o bote errado, né? Ele perde o tempo da bola, Facundo dá o come pra dentro, né? Lado esquerdo dele, na perna esquerda. E ele toca no Facundo, né? Lógico, o atacante sempre vai valorizar, isso é normal, mas pra mim foi pênalti. Mas dá a impressão que é ele que tá indo. Inicialmente é esse o entendimento que o árbitro parece ter, ou seja, ele busca o contato, ele fala isso no áudio do VAR na análise, dá pra escutar. Eu tenho essa primeira impressão, mas eu concordo com o Miller. O Sacha dá a bobeira, coloca o pé, o atacante valoriza, mas ele tem erra o toque. O bote, né? Ele erra o bote, ele erra o timing da bola e faz o gol. Garrafa, uma coisa... Não impede a outra. Uma coisa é o zagueiro deixar o pé. Outra coisa, ele dá o bote como ele fez agora. Ele deu o bote errado. Exatamente. O bote que ocasionou o pênalti. Se ele tivesse deixado o pé, aí sim, eu vou na tua. Não seria pênalti. O Facundo bateu nele, até porque o Garrafa, batia nele e se jogava. Mas nesse caso, não. Ele dá o bote. Com o pé direito, o zagueiro mas é impressionante Fortaleza. O VAR como tá apitando o jogo. É impressionante. Mas nesse isso, caso né? ele acertou, né? Bom, então tá aí, você viu aí o próprio jogador falando, explicando um pouco mais detalhado, porque o jornalista tem a visão ali teórica da coisa, mas quem jogou a bola sabe, entende um pouco melhor ali. E como que funciona a dinâmica de um drible, da função de você passar, a mecânica mesmo do movimento, né? Eu concordo muito com quem fala que isso daí não tem como ir pro VAR. Era pra ter marcado em campo, né? É bizarro como esses árbitros estão usando o VAR como uma muleta. Mas deixa sua opinião aqui, que quero saber também o que você acha de tudo isso. Se você chegou até aqui, deixa seu like e comenta Maurinho, para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que ajuda muito o nosso trabalho também. E eu te espero no próximo vídeo.